Às vezes você parte de uma mancha de algo acidental, outras de um croquis. Preciso de algo que me provoque uma emoção. É a emoção que me move. Não é algo do domínio do sentimento. É como se um alfinete me espetasse, falou Miró. Isso foi na última leitura, tá? Neste papelão, há toda uma série de M. É a letra M. Imperioso, a inicial da sua assinatura. Eu os fiz para experimentar os lápis. Os que visitavam Picasso contam que ele se encantava com todos os instrumentos novos que recebia. Eu não, disse o Miró. Interesso-me mais pelo material do que pelo instrumento. Picasso tinha preferência pelo instrumento. Duas naturezas diversas de pintores e, em consequência, dois tipos distintos de obras. Esse gosto pelo instrumento está ligado ao virtuosismo gráfico. A mim, disse Miró, interessa o suporte. E o virtuosismo me irrita. Nunca invejei o virtuosismo de Picasso. Posso mesmo dizer que ele sempre me foi desagradável. Quanto a mim, eu estava longe de ser virtuoso. Desenhava muito mal. Aí cabe a gente entender o que o nosso querido Miró está querendo dizer com desenhar mal. Na verdade, desenhar mal é para os cânones acadêmicos. Então, ele fala corriqueiramente isso. Todo mundo entende, porque todo mundo sabe que Miró é um grande desenhista, na verdade. Porém, ele não desenhava, não tinha técnica acadêmica. Isso não interferiu em absolutamente nada no fato de ele ser um criador fantástico, Então, ele fala isso, A mim me interessa o suporte, ou seja, aonde ele está desenhando, a matéria, e o virtuosismo me irrita, estava longe de ser um virtuoso, desenhava muito mal. No entanto, as telas que você fez em 1916, 1917, 1918 são admiravelmente, entre aspas, desenhadas. Eu ia à escola, era inevitável. Ele também faz umas piadinhas, o Miró. Você queria ser pintor mesmo sabendo que, segundo os cânones acadêmicos, desenhava mal? Olha aí. Não é que, apesar disso, eu quisesse ser pintor, mas principalmente por causa disso, porque me exigia um esforço enorme. Havia luta necessariamente, e a luta sempre me atraiu na vida. Queria tornar-me pintor, consagrar-me inteiramente à pintura. Evidentemente, não podia aceitar algo mediano. Galli me ajudou muito, de uma forma original, nada acadêmica. Ele me fazia fechar os olhos e tocar o modelo com os dedos. Miró fecha os olhos, pega um pedregulho, tateia-o, apalpa-o, revira-o nas mãos, com o rosto tenso e os olhos cerrados. E eu então desenhava. De memória? Perguntou o Jorge Rayard. Memória tátil? Na verdade, não é memória, é uma observação às cegas, de alguma maneira, muito parecido com um exercício que eu faço às vezes. Sim, ficava aqui. Bate com o dedo na testa, porque, na verdade, ficava na percepção tátil. Eu era incapaz de ver um objeto reproduzido com senso de sombra, com cavidades, tudo isso. Não tinha habilidade, não podia fazer. Então, Galli inventou para mim esse método tão arguto quanto ele próprio, e que permanece até hoje. Mas, na época, não poder fazer o que os meus companheiros faziam com tanta facilidade me deixava muito angustiado. Muito. Vejam que é Juan Miró quem fala isso, da angústia que ele sentia em não desenhar de forma acadêmica. E como isso foi importante para ele essa luta, foi importante para ele construir a pintura dele. É fundamental que a gente entenda que esses caras romperam. É óbvio que num contexto barroco, por exemplo, ou talvez num contexto renascentista, se Miró tivesse nascido na Renascença, ele provavelmente iria para a academia, aprenderia a fazer academicamente, para poder seguir aquele momento histórico. Só que ele nasceu no século XX, quer dizer, ele nasceu no século XIX e viveu no século XX. Então, não tinha jeito. Ele, inevitavelmente, iria romper os cânones, iria destroçar, ia moer. Ele não ia aceitar fazer, por exemplo, o caminho de Picasso, que, na verdade, nasceu também no século XIX, mas teve um pai
que era professor e pintava academicamente. Então, Picasso teve outra formação, diferente da de Miró.